Bom, vamos começar então, né, falando sobre a sensação e a percepção, né? Eh, Aos poucos eu estou aceitando o pessoal aqui, já tem 27 pessoas na sala, 28 pessoas aqui no Zoom e já tem 8 pessoas ali na live do Instagram. Valeu, gente, pela companhia aí. Vamos lá. Bom, a sensação ou experiência sensorial é um processo mental, né? É um reflexo mental das propriedades e das condições individuais do ambiente que afetam os nossos sentidos. Então, em termos simples, seria uma detecção corporal, né, de estímulos externos ou internos. Por exemplo, os olhos vão detectar ondas de luz, os ouvidos detectam ondas sonoras, né? Então, assim, agora, no momento, né, vocês estão tendo essa experiência sensorial, né, de ver as coisas, de ver essa imagem, ver essa transmissão, ouvir essa transmissão, né? Então, a sensação, ela envolve, por exemplo, os nossos receptores sensoriais, né, que detectam os estímulos. Os estímulos sensoriais vão se transformar em impulsos elétricos, né, que seriam os potenciais de ação, e eles são decodificados pelo cérebro, né? Então, assim, o que seria sensação, então? Né? E como que os psicólogos estudam a sensação? São algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Assim, como que nós podemos pensar o que seja sensação, né? E qual que é a relação entre um estímulo físico e os tipos de respostas sensoriais que resultam dele? Então, é, assim, bom, sensação seria o processo inicial de detecção e codificação da energia ambiental, né? Então, daí segue que a sensação ela é pertinente ao contato inicial entre o organismo e o seu ambiente. Então, assim, por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês, né, tem uma porta batendo ali atrás de mim, né, o vento está soprando, eu estou, é, eu detecto que existe um estímulo ali no ambiente, né? Então, o que seria, se, por exemplo, a sensação? Bom, sinais de energia potencial provindos do ambiente. Emitem luz, pressão, calor, substâncias químicas, assim por diante. E os nossos órgãos dos sentidos, né, nossas janelas para o ambiente, recebem essa energia, transformando-a num código neural bioelétrico que é enviado ao cérebro. Então, quando a gente pensa, assim, por exemplo, na sensação, é justamente isso, aquilo que nós podemos perceber pelos nossos sentidos, né? Tem uma relação muito grande entre sensação e percepção, e aos poucos vocês vão entender o que é isso, tá? O que seria a sensação, né? A sensação, ela é, seria esse processo de detecção e codificação da energia, né? Então, assim, por exemplo, quando você toca num tecido mole, né, os seus mecanoreceptores, ou seja, os seus receptores sensoriais da pele, né, eles vão indicar que a sua pele foi afetada. Então, assim, digamos que alguém pegue um gelo, né, e coloque na sua pele, né, você sente aquilo, você tem aquela sensação do gelado, não é isso? Então, o seu corpo, seu cérebro interpreta aquela, aquela sensação de frio, ok? É, bom, é isso mesmo, gente. Pode estar travando aí por conta da sua internet mesmo, tá bom? Espero que vocês
consigam entender aí claramente. Qualquer coisa, essa aula vai ficar salva para vocês ali no Google Classroom, tá bom? Então, o que acontece? Essa informação sensorial, né? Essa informação sensorial que você recebe, por exemplo, de alguém que coloca um gelo na sua pele, ou então um fogo, né? Imagina que você está fazendo um feijão, um café, não sei o quê, e aí você sente aquele vapor, né? Aquilo da água, do feijão, enfim. Você está tendo a sensação de calor, você está tendo a sensação de frio, né? Então, assim, essa informação sensorial, ela é convertida em informação neural. O processo de detecção e codificação dessa energia ambiental, então, seria a sensação, né? Daí que a sensação é pertinente ao contato entre o organismo e o ambiente. Então, nós podemos pensar justamente na sensação como as nossas janelas para o ambiente, né? Assim, através dos nossos órgãos e sentidos, nós nos relacionamos com o ambiente, né? O primeiro passo para a gente sentir o mundo, né, dado por unidades neurais especializadas, né, ou células receptoras que reagem a tipos específicos de energia. Então, por exemplo, as células do olho vão reagir à energia luminosa da mesma forma as células especializadas da língua reagem às moléculas dos compostos, né? Então, assim, você pode pensar justamente nisso, né? Assim, na, na, na questão dos órgãos dos sentidos, né? Assim, à medida que nós é, temos algo diante de nós, assim, por exemplo, uma luz muito forte, né? Qual que é a tendência? É você franzir um pouco mais o olho, você tentar desviar o olhar, né? Lembra de quando você viaja na estrada à noite, aí vem aquele carro na direção contrária, né? Com aquele farol muito alto, aí você tem aquela sensação, né, de incômodo, né, que vem ali através dos olhos. Então, de certa forma, o seu olho ele vai reagir é, àquele estímulo, ok? Da mesma forma, quando você pensa em algo que você come, né, uma pimenta, você morde uma pimenta que não estava ali prevista, né? E o que acontece? Tem aquela queimação, né? Você quer água. Então, assim, o seu corpo ele está reagindo àquele estímulo que está ali, né? As sensações em si, elas vão se referir a certas experiências imediatas, fundamentais, diretas. Elas se relacionam à consciência de qualidades ou atributos vinculados ao ambiente físico, tais como duro, quente, ruidoso, vermelho. Geralmente são produzidos por estímulos simples, fisicamente isolados. Então, assim, imagine, por exemplo, uma pessoa que está soldando uma peça de ferro, né? Então, aí você tem ali, que ele até coloca aquele equipamento de proteção, né? E para poder fazer aquela solda. Por quê? Porque aquele fogo que sai ali daquela solda, aquela claridade é tão intensa que aquilo pode queimar a córnea, né? Queimar os olhos, né? Somente com aquela claridade e o próprio fogo também, né? Claro. Então, assim, o pessoal está me dando joinha, valeu, gente, muito joinha para vocês também, né? É, então, é, assim, quando a gente pensa em sensação, né, a gente tem que pensar no seguinte, assim, por exemplo, apesar do nosso corpo experimentar sensações 24 horas por dia,
tem hora que a gente, em algum momento, a gente sente só uma coisa, né? Por exemplo, se tiver muito frio no dia, talvez você não consiga nem pensar em outras coisas, você só quer a blusa. Se você tiver, assim, por exemplo, com muito calor, né? Então, assim, você acaba reagindo àquele estímulo, né? Tipo, aquele estímulo ele vai ser mais preponderante, né? E outra coisa, né? Nós não somos super-heróis, né? Nós sentimos, a nossa capacidade sensorial não é capaz, por exemplo, de captar ondas de rádio, né? Raio-x, parasita microscópico, né? A gente não consegue, né? Captar isso. E a gente não pode também captar todos os cheiros ao redor, ou provar, reconhecer todos os temperos num prato, né? Nesse sentido, os cães e outros animais são muito superiores a nós, tá bom? A Josi quer fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Josi. Pode escrever aí, tá bom? Então, enquanto ela faz a pergunta, né, vamos seguindo aqui, né? O pessoal aí também, se quiser fazer, pode fazer aqui no Instagram. Deixa eu ver. Professor, pode ser uma pergunta boba. Quando a gente machuca e não percebe no momento que machucou, aí alguns minutos você vê o machucado e antes de você perceber, não sentia nada. Aí quando percebe, dói. Exatamente. Aí no caso, seria justamente a questão da percepção, né? Que nós vamos estudar logo agora, né? Então, logo depois que a gente falar de sensação, a gente já entra em percepção, né? Porque a percepção seria justamente como quando nós interpretamos aquilo que veio pelos sentidos, tá? E a Josi está falando assim, olha, tem uma criança que eu ouvi falar que ela não tem sentidos, ela se corta e se queima e não sente nada. Bom, aí, né, a gente pode pensar, assim, sim, em alguma doença. Eu não sei o caso dessa criança, mas, por exemplo, a pessoa que tem hanseníase, né, antigamente conhecida como lepra, ela também perde a sensibilidade dela, né? Então, ela tem, sim, uma dificuldade, né, de sentir as coisas físicas, né? Sim, a pergunta é muito bacana, Raquel. Então, assim, quando nós falamos de, de percepção, por exemplo, né, o que seria a percepção? A percepção, ela seria o quê? O conhecimento sensorial dos objetos do mundo, né? O conhecimento direto. Então, se a sensação é usada para detectar as ondas sonoras, né, a percepção ela vai ser usada para interpretar um som de um violão, de uma flauta, de um violino, por exemplo. Então, assim, por exemplo, você tá assistindo uma apresentação de uma orquestra, né? E é, você está assistindo uma apresentação de uma orquestra e você consegue interpretar qual que é o som do violoncelo, da trompa, do trompete, você consegue interpretar aquilo, isso é percepção. Agora, se você está ali curtindo a música, aquele ambiente está agradável, está tudo muito bom, assim, talvez você esteja desfrutando uma sensação boa de estar ali naquele entretenimento, né? Agora, a percepção é algo a mais, é uma interpretação, por exemplo, durante a música você observou que a flauta fez determinado solo, né? Então você identificou aquilo, então você conseguiu perceber. A sensação ela vem através dos órgãos dos sentidos, né? Ela vem do ambiente. A Raquel está perguntando aqui se sensação é algo externo. A gente poderia dizer que ela tem uma relação sim com o mundo externo, porque nós estamos é, é, percebendo aquilo que está ali no ambiente, né? Através dos sentidos. Então, por exemplo, através da audição, da visão, do olfato, né? Do paladar, ok? é, Existe uma relação com a percepção
né? Só que são coisas diferentes, porque na percepção você interpreta aquela sensação, né? Na percepção você é, é, você vai conseguir, por exemplo, distinguir uma é, algo que vem ali pelos sentidos, né? E isso é o que nos diferencia, por exemplo, dos animais, né? Os animais não teriam uma percepção, né? Eles seriam mais movidos pelas sensações, né? Do cheiro, do olfato, do paladar, né? Eles são guiados ali pelo instinto, né? A Raquel está perguntando aqui, então, professor, é, processos psicológicos básicos seria, então, funções mentais, como a sensação, percepção, atenção, memória, etc. Sim, sim. Né? Seriam esses os nossos processos psicológicos básicos, né? Percepção, memória, atenção, linguagem, inteligência, né? Memórias, todos esses são processos psicológicos básicos. Ok? Então, é, a percepção, né, ela, ela é, por exemplo, ela se refere a um produto dos processos psicológicos, né, nos quais significado, relações, contexto, experiência passada, memória vão desempenhar um papel. Tá? Eu coloquei algumas figuras no, aqui na apresentação. O pessoal que está no Instagram, depois vocês podem digitar lá no Google assim, sobre ilusão de ótica, sobre percepção, sobre gestalt, né? E colocar em imagens. Vocês vão ver várias imagens interessantes, né? Sobre, por exemplo, quando você tem uma figura que no meio aparece uma taça em branco e dos lados duas pessoas, né, como se estivessem de frente uma para a outra. Dependendo da forma que você observa essa figura, você não enxerga a taça e não enxerga as pessoas. Né? Ou você enxerga a taça ou enxerga as pessoas. Né? O fato de você conseguir perceber aquele que está nas entrelinhas, né? Isso seria percepção, é quando você interpreta aquela situação. Né? Tem uma pessoa perguntando aqui, sensação algo externo, do ambiente. Nesse exemplo da orquestra, ouvir música é um sentido em ação, né? Uma sensação, mas identificar um instrumento desafinado é a percepção. Yes. Sim, muito bem, Raquel, você entendeu. Né? Digamos que você vai na igreja, vai na missa, ou no culto, não sei, e tem uma pessoa lá que está tocando com uma guitarra totalmente desafinada. Né? E você percebe isso, né? Talvez alguma outra pessoa que não entende de música, né? Assim, tipo, para ela tudo tá bom, né? Maravilha, né? Qualquer som, né, tá afinado para ela, né? Ela não tem assim uma definição de que seja afinação. As pessoas não vai perceber. Ela só tem a sensação de estar ouvindo música que é muito legal, que é bonito, né? Mas ela não tem a percepção, né? É, do que seja aquilo. É, bom, continuando, né, da sensação à percepção, né, nós não percebemos o mundo exatamente como os olhos o veem, né? O cérebro tenta dar sentido aos muitos estímulos que entram através dos olhos e caem na retina, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma figura de uma pintura, né? Por exemplo, de um senhor, né? É um senhor barbado, né? Que está com um terno, está muito bem vestido. Mas se eu olhar muito bem para aquela figura, eu vou ver que no detalhe da barba existe um outro desenho, existe um homem, é, ou existe uma mulher carregando um bebê, existe um cachorro na rua, né? É, de forma que, assim, eu só percebo, né, algo quando o cérebro ele dá aquele sentido para aquilo.
Agora, pensando na questão ainda da sensação e da percepção, olha, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós interpretamos as situações de acordo com o nosso próprio desejo. As pessoas, elas podem ter alguma distorção da percepção nesse sentido. Então, elas estão numa situação específica, né? Tá lá numa festa de aniversário, aí você acha que a menina deu um sorriso para você. Oh, que coisa boa, né? E não, na verdade, ela estava falando com alguém que estava atrás de você, né? Então, você teve uma percepção equivocada, né? E se talvez você estivesse num momento de carência, né, querendo conhecer alguém, aquele realmente não foi o melhor momento para você, né? Porque a sua percepção estava errada, você achou que ela sorriu para você quando não sorriu. Então, pode ter uma dificuldade de percepção nesse sentido. Raquel está perguntando aqui, professor, então nos processos psicológicos básicos seria, então a função, não, tá, essa pergunta aqui eu já falei, se vocês tiverem mais perguntas podem ir falando também, tá bom, gente? Bom, nosso cérebro processa os estímulos visuais, dando-lhes significado e interpretando. Pessoal que está aqui no Zoom, vocês estão conseguindo ver a apresentação na tela, então? Todo mundo vendo? Luiz Gustavo, Josi, tá todo mundo assistindo? Dá um joinha aí para mim. Vitória, Raquel, Natália, Tainari, Leandra, né? Vão dando um joinha aí para mim. Ainda tem gente entrando na sala, sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos falando sobre percepção. Obrigado pelo feedback, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta nesse momento. Sim, o pessoal está ouvindo, que ótimo, maravilha. Muito bom. Então, gente, o nosso cérebro ele vai processar estímulos visuais, ele vai dar o sentido para eles, né? E vai interpretar todos esses sentidos, ok? Então, sobre os conceitos de percepção, né? Tem um autor chamado Daniel Gibson, ele apresentou os conceitos, né, de objeto distal, externo, meio informacional, estímulo proximal, objeto perceptual, né? Como que seria isso, né? Bom, o objeto distal seria um objeto distante, é do mundo externo, por exemplo, uma árvore caída, algo que está distante. Agora, uma queda de uma árvore cria um padrão de meio informacional, né? O meio informacional poderia ser, por exemplo, a onda de som, como o som daquela queda da árvore, ou a luz refletida, né? Moléculas químicas ou informações táteis vindas do ambiente. Então, por exemplo, quando você pensa numa árvore caindo, você você consegue pensar assim, no som que ela emite, no vento, no barulho, então na serra que estava lá, né, ferrando. Então, o pessoal tá dando tchauzinho para mim, legal. É, então, assim, você acaba, é, de certa forma, você entende assim um padrão assim de sonoro, um padrão sonoro que tem quando uma árvore cai, né? Por mais que ele seja um objeto distante, uma árvore caindo, né, você tem uma informação assim, de como que seria, né, o som emitido por aquela árvore caindo. Né? Gente, eu estou recebendo uma mensagem do Zoom aqui falando que a aula vai encerrar em 10 minutos, por conta mesmo do limite de tempo do programa. De jeito que eu vou colocar para vocês um novo código para a gente continuar daqui 10 minutos, tá bom? Enquanto isso, nós vamos dando sequência aqui, tá joia? Vocês estão compreendendo? Tá tudo ok? Tá tranquilo? Vamos dando feedback sempre aí, tá joia? Bom, deixa eu ver aqui no chat o que o pessoal tá falando. Tá ótimo, tá ótimo. Que pena, não, mas eu volto, Raquel.
Eu preciso só de dar um novo código para vocês, mas eu volto, tá bom? Coisa rápida. Daqui uns 9 minutos, mais ou menos. Tá joia? Vamos dando sequência aqui. Bom, então, por exemplo, quando a informação das ondas de luz entra em contato com os receptores sensoriais oculares apropriados, ocorre o estímulo proximal próximo, ou seja, as moléculas da retina absorvem as ondas de luz. Né? A percepção ocorre quando um objeto perceptual, ou seja, o que você vê, é criado em você, que reflete as propriedades do mundo externo. Então, você está vendo uma árvore caindo perto de você? Você está percebendo aquilo? Né? Aquilo está vindo através do ambiente, através das sensações, você interpreta aquilo como, olha, tem uma árvore caindo. Você interpreta aquela situação. Essa interpretação dessa sensação que você está tendo seria a percepção. Bom, então, a percepção ela ocorre quando os meios informacionais levam as informações sobre o objeto distal para a pessoa. Né? Ou seja, quando você consegue perceber, né, algo que está distante, assim, você consegue interpretar aquilo. Né? Quando os receptores de sentido captam as informações, ocorrem os estímulos proximais e a pessoa percebe o objeto. Deixa eu ver, tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Sim. Coloca no Class, por favor. Sim, eu vou colocar. Professor, depois fala sobre o trabalho. No final da aula. Que é tranquilo, diz ele. Não, o trabalho vai ser só quando vocês voltarem, né, presencialmente, tá bom? Outra pergunta. Então, podemos dizer que a percepção está relacionada com as nossas experiências? Sim, a percepção está relacionada com as nossas experiências. Porque, por exemplo, se você não, não sabe falar francês, você assiste um filme que seja do idioma francês, sem legenda, né? Você não vai perceber quando a pessoa falar uma piada, por exemplo. Né? Você vai ver que as pessoas estão rindo, mas você não vai perceber que teve uma piada ali. Né? Então, de certa forma, a percepção ela tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com o nosso conhecimento. Né? Você só vai perceber alguma coisa. Você já viu, por exemplo, digamos que você contrate um profissional para trabalhar na sua casa, um profissional da construção civil, né? E ele chega lá no seu apartamento e vê que existe uma parede que está torta, não está no ângulo de 90 graus correto para ele poder assentar o piso. Bom, nós, leigos que somos, que não entendemos nada de construção civil, só vamos falar com o pedreiro. Ok, conserta a parede. Né? Mas ele que é o profissional da área, ele vai saber exatamente o que precisa ser feito, ele vai perceber quando a parede está torta, quando o piso está errado, né? Se existe algum defeito na pintura que precisa consertar. Essas informações provavelmente a gente não vai ter, a gente não vai saber, né, lidar com elas. Tá? Ah, bom, eu não sei se o pessoal que está me acompanhando na live do Instagram se vocês estão com a apresentação, né, que eu mandei para vocês no Classroom, né? Mas nós temos aqui um slide muito interessante que é de uma estrela de Davi em formato de triângulo, né? Uma figura preta, uma figura branca, e dependendo da forma que você observa, você consegue enxergar assim bolinhas, você consegue enxergar somente o triângulo preto, somente o triângulo branco, né? Então, ou seja, são triângulos ilusórios, né? É, será que isso seria uma ilusão? Bom, a existência de ilusões perceptivas indica que aquilo que se sente por meio dos órgãos sensoriais não é necessariamente percebido na mente.
né? As nossas mentes, elas devem ter as informações sensoriais disponíveis e manipulá-las para criar a representatividade mental de objetos, propriedades, relações espaciais dentro do nosso ambiente. Tá? Bom, nós temos alguns limiares absolutos, né? Seria assim, a menor intensidade que um estímulo tem, né? A menor intensidade de um estímulo que precisa estar presente para que ele seja detectado. Né? Por exemplo, o som dos morcegos. Né? Eles emitem sons tão agudos que a gente não consegue perceber. O morcego ele consegue se direcionar a partir desse som, porque o som ele bate na parede, na árvore, assim, e ele consegue se direcionar pelo som. Né?